Nosso tema, neste momento, passa para ser Internet das Coisas mais avatares representa essa equação IoT mais avatares é igual a interação metaversal. E, propositalmente, eu escolhi esta imagem porque ela tem um significado muito, muito profundo. Vocês podem perceber que a imagem ela é formada por cubos de, aqui eu traduzo cubos de dados, né? Cubos que trazem uma quantidade de informação, e tudo que nós pensarmos de avatar daqui para frente no metaverso, nós vamos ser representados dentro das soluções metaversais por cubos de informação, cubos de Big Data, dentro de estruturas de controle sobre a nossa pessoa. Cada avatar, para ser identificado na internet Web3, ele vai ter um conjunto bastante significativo e grande de dados pessoais que vão caracterizá-lo. Então, é importante entender que esta figura mostra que uma composição de imagem de avatar é composta por N cubos de informações e que nós vamos ter que entender isto em detalhes e perceber o quanto isto é importante para nós. Bom, obviamente, se a gente vai falar de avatares, nós temos que começar do básico. Apesar da gente já ter falado muito em outros módulos, ter tocado, todo mundo tem uma consciência já do que é o avatar, de como ele funciona e de muitas coisas. Aqui nós vamos sistematizar um pouco e mostrar como ele é visto do ponto de vista assim mais estratégico, tecnológico, estrutural. Então, na definição do básico, eu diria assim que avatar é a representação gráfica da identidade virtual de uma pessoa, de um usuário, né, num ambiente web em mundos virtuais. Mas não só em mundos virtuais, ele pode ser usado hoje, ele já é usado, avatares já são usados em diversas representações, em redes sociais, já são usados em vários aplicativos que nós temos em smartphones, em vários tipos de redes sociais, a gente se identifica como um avatar. Mesmo que esse avatar seja a nossa própria foto. Então, não deixamos a nossa foto estática, né, foto pessoal, ela não deixa de ser um avatar. Então, eu diria assim que hoje o avatar só está presente em mundos virtuais metaversais quando o usuário, somos nós, né, controlador, está logado. Então, olha só que interessante. Enquanto nós nos logamos numa rede social, ou enquanto nós nos logamos hoje no mundo metaverso, né, de um Roblox da vida, quando nós logamos no mundo metaverso de outros fornecedores, nós estamos logados, o nosso avatar naquele local tem a sua representatividade. Mas vamos lembrar que num futuro próximo, isso vai tender a se modificar, ou seja, nós seremos uma única identificação. Nós teremos um único ID e nós poderemos ter várias personalidades de acordo com o mundo metaverso em que a gente entrar. Vou dar o sentido dessa questão de personalidade. Imagine um mundo igual ao nosso, exatamente igual. Bom, nós estamos aqui no Brasil. Na maioria do país, nós não temos neve. Obviamente que se a gente entrar no mundo metaverso, onde ele vai ser gelado, frio, tem neve e tal, nossa indumentária, nossa roupa, a nossa forma, né, de reagir neste ambiente vai ser adequado a ele. Nós vamos ter que mudar os nossos hábitos para poder viver naquele mundo. Mas se eu saio daquele e vou para um paraíso tropical, um mundo tropical de calor, eu vou tirar aquelas roupas pesadas, vou deixar o meu cabelo crescer para me proteger do sol, vou fazer, se bem que o meu cabelo crescer vai ser difícil, mas tudo bem, né? Mas, de qualquer forma, eu vou ter lá, vou andar de bermuda, camiseta, etc., para me caracterizar naquele outro ambiente.
né? Da mesma forma, se eu for para um mundo de negócio, para um mundo onde eu sou um executivo, alguma coisa do gênero, vou ter que ter a minha indumentária adequada ao ambiente social em que se aplica. Então, a gente pode dizer assim, né, que hoje, quando a gente pensa no nosso avatar e pensa na realidade que a gente tem, os nossos avatares eles podem ser controlados, né, por vários controladores básicos. O nosso teclado, o nosso mouse, o controle remoto do óculos, né, que permite um controle limitado. E quando a gente pensa nos óculos de realidade virtual, dependendo do nível do óculos, até os que possuem controles neurais, né, a gente pode crescer a nossa interatividade utilizando câmeras, sensores, né, que permite que o avatar tenha movimento, gestos, assim como ele faz no mundo real. Então, esse controle é outro aspecto importante que a gente vai precisar conhecer e nós vamos detalhar esses aspectos aqui de uma forma que é, é importante que a gente reflita como isso vai acontecer e como já pode acontecer. Então, o importante, o recado aqui é que nós precisamos estar logados, por enquanto, em cada metaverso ou em cada mundo virtual. Nós não temos um, né, vamos dizer assim, um universo único, um metaverso único ainda, não há ainda interoperabilidade plena, então nós temos que tomar todo cuidado, porque isto pode acontecer gradativamente esta evolução. Em um futuro próximo, né, os nossos avatares podem se tornar agentes de inteligência artificial. Ou seja, veja só, para que eu possa estar convivendo num mundo virtual sem precisar sair, eu posso estar presente e, ao mesmo tempo, querer sair sem que o meu avatar saia. E ele, no momento em que eu, pessoa, o meu outro eu, sai dali, eu, eu coloco o meu robô de inteligência artificial no meu lugar para poder interagir, né? Para como eu agiria, né? Os robôs de gestão autônoma de avatares que vão estar acontecendo aí, o meu gêmeo digital podendo realmente agir no mundo virtual como eu agiria. Obviamente, ele não vai ter todas, nós não vamos conseguir todas as características de personalidade, nós vamos indicar quem está naquele momento agindo é o robô daquele avatar autônomo, mas, de qualquer forma, a Hyperautomation, ela vem, né, a Hyperautomation vem aí para nos ajudar neste processo de evolutivo. Então, vamos entender um pouco mais, porque esse assunto ele é longo e pesado. Eu estou trazendo aqui para vocês entenderem a importância desse tema e como que a ciência e tecnologia vem evoluindo, né? Trazendo aqui uma introdução, uma chamada de um artigo do IEEE, que é o Instituto de Engenheiros e Eletricistas, né? Eletricista eletrônico, que é a maior instituição que congrega engenheiros e pesquisadores nessa área no mundo. Ela é representada praticamente em todos os países. Ela tem uma grande biblioteca digital chamada IEE Explore Digital Library, e que este artigo está contido nessa biblioteca, onde o link está aqui embaixo indicado. E aqui apenas uma chamada onde ele diz que a internet das coisas, IoT, refere-se ao crescente campo de dispositivos de computação pervasiva interconectado a redes que suporta aplicativos inteligentes incorporados. A IoT tem vários desafios de interação humano-computador devido aos seus muitos formatos e componentes interligados. Bom, o importante disto aqui é que ele linka essa questão do avatar a dispositivos IoT, principalmente de realidade mista, onde ele diz que nessa pesquisa, neste artigo em particular, ele traz uma exploração de realidade mista para espaços inteligentes, que seria metaverso,
Ele traz uma abordagem de comportamento expressivo de avatares usando inferência de fusa, ou seja, lógica fuzzy. Ele traz também um protótipo funcional, né, de um objeto híbrido físico de realidade mista habilitado para a internet das coisas. Ou seja, aqui é a contribuição da engenharia para pesquisas no desenvolvimento de devices de internet das coisas, de dispositivos, que traz uma evolução, tanto na qualidade de imersão, quanto na qualidade de imagem e tudo aquilo que o ser humano é capaz de ver. Eu pus também um exemplo de um device aqui, um óculos de realidade virtual. Não é ainda um óculos baseado em neurosensores, mas é o óculos hoje considerado talvez o mais sofisticado, utilizado inclusive para treinamento de voos de caça-jato de alta velocidade. Por quê? Porque ele consegue ter uma interatividade entre uma cabine de simulação de pilotagem aérea em alta velocidade, ele consegue também trazer isso. Então, é um óculos que eu estou trazendo aqui embaixo, no último link, né, a indicação para que vocês possam pesquisar e entender. Bom, também quero dar aqui um alerta, né, que o tema Avatar é um tema amplo, complexo, e que neste módulo, né, nós vamos limitar a uma fundamentação. Nós vamos dar continuidade a esse assunto no módulo 5, tá? Onde nós vamos estar tratando das questões de privacidade, vamos estar tratando daquilo que envolve os nossos dados pessoais, as relações com as leis de privacidade, as questões de segurança e, obviamente, tudo isso vinculado aos nossos avatares, aos nossos representantes nos mundos virtuais. Então, neste caso aqui, vamos começar a entender um pouco a questão, né, ainda em fundamentos, né? O que é o termo avatar? Ele é uma palavra palavra sânscrita, né, derivada que vem da língua da hindu e que traz uma conotação de encarnação de uma divindade. Mas, eu diria assim, uma análise moderna, a encarnação de uma divindade, Avatar é a encarnação de uma divindade, mas aqui na língua moderna ele é o nosso alter ego do usuário, ou seja, ele é o outro eu, é aquele eu que a gente sente dentro da gente, né? Uma coisa é o eu que todo mundo vê, e outra coisa é o alter ego, é aquilo que nós sentimos sobre nós mesmos. Ou seja, o avatar, o nosso avatar é a nossa representação virtual de quem nós somos, né? Então, existem estudos que mostram o quanto isto é importante, ou seja, a pessoa poder, né, criar o seu avatar nos mundos virtuais, sempre com uma determinada representatividade do seu outro eu, ou seja, do seu eu interno, como eu penso, como eu ajo, quais são as minhas opiniões, quais são os meus reflexos condicionados ou incondicionados, quais são meus reflexos, vamos dizer assim, propositais, quais são os meus reflexos, vamos dizer assim, espontâneos, como é que eles interagem. Tudo isso é importante à medida em que eu tenho dispositivos, devices capazes de perceber, devices de internet das coisas capazes de perceber o nosso comportamento neurológico. Então, veja, hoje, quando a gente pensa em avatar, ele não é uma coisa apenas utilizada em jogos, filmes, anúncios, colaboração remota, redes sociais, mundos virtuais, metaverso, não, mas a prática de se aplicar avatar hoje, ela é muito grande, principalmente nas áreas médicas, nas áreas de investigação de crimes, né? Então, por exemplo, nós tivemos aí recentemente no Fantástico, mostrando uma cirurgia no metaverso, aqui feita no Brasil. Nós tivemos mostrando um boneco, né, um avatar, que permite o estudo de uma situação clínica, de um corpo real.
né? Nós temos vários filmes que mostram como os avatares são utilizados no estudo de crimes, nas investigações criminais, mostrando quando eu tenho um tiro, como é que ele perfurou os órgãos, como é que foi feito, da onde veio a direção do tiro. Então, o avatar, ele hoje, o avatar digital, ele passa a ser extremamente importante para vários outros estudos de pesquisa, desenvolvimento, utilizando esse modelo em tempo real. Inclusive, a animação realista, né, hoje é possível com base na nossa estrutura óssea e muscular, considerando as leis das físicas do mundo real. Ou seja, os nossos avatares hoje, os sistemas que estão aí, permitem, desde que a gente tenha todos os dispositivos conectados ao nosso corpo adequados, transmitir para a imagem virtual, a imagem 3D, tudo aquilo que nós podemos estar. Ou seja, por exemplo, o meu movimento de mãos aqui, de boca, de olhos, de cabeça, tudo isso pode estar representado perfeitamente num avatar. Isso pode estar aparecendo simultaneamente ao eu estar fazendo isso, o meu avatar pode estar replicando exatamente o que eu estou fazendo neste momento no ambiente virtual. Então, existem várias maneiras de o avatar se envolver de forma virtual, né? O importante é que ele incorpore, de uma forma direta ou indireta, aparências faciais. Esta imagem mostra que aqui a pessoa no mundo real, ao estar sendo filmada, ela representa no seu avatar no mundo virtual o seu sorriso, a sua expressão de olhos, né? É óbvio que o avatar dela aqui é um avatar que é um tipo de avatar que foi escolhido aqui, mas à medida em que ela fecha a boca, o avatar fecha a boca, à medida em que ela regala os olhos, o avatar regala os olhos, e assim sucessivamente. Importante lembrar que, de fato, o avatar é o nosso usuário, somos nós, é o nosso ID, a nossa identificação, e, portanto, quanto mais parecido conosco ele for, melhor será a nossa representatividade. Então, olhando este próximo slide, a gente define que se reconhecer como avatar é alguma coisa extremamente importante. A importância do autorreconhecimento. Quando eu crio meu avatar e eu não pareço muito com ele não tem os meus perfis, eu mesmo não tenho credibilidade, não me dou credibilidade ao avatar. Então, este aqui é um exemplo, né? Esta é a foto real da pessoa, foram produzidas alternativas aqui, e ele optou por um avatar, obviamente que não é 100% igual, até porque não é conveniente que seja 100% igual, mas que ele seja simpático, alegre. Por exemplo, toda vez que eu tenho uma questão, a minha expressão facial, eu enrugo a minha testa. Mas o meu avatar, ele na internet, ele no mundo virtual, não precisa ter essa característica. Eu não gosto dela, mas eu faço isso espontaneamente, o que significa que eu posso planejar o meu avatar para comportamentos faciais que eu possa controlar. Então, é importante dizer que nós entendemos, nós temos o nosso autorreconhecimento já no momento em que a gente se olha ao espelho, são poucos animais que têm essa capacidade, mas o ser humano já a partir dos 2 anos de idade consegue se auto-identificar. Então é interessante a gente ver que isto faz parte de uma somatória de comportamentos, entre eles o comportamento empático e altruísta, ou seja, a gente consegue, ao observar a expressão de outras pessoas, entender o sofrimento, a dor, entender que a outra pessoa está preocupada. Então, ao identificar comportamento, nós conseguimos ter o desenvolvimento do nosso comportamento empático, altruísta, de querer colaborar, de querer ajudar, de querer fazer. Então, a questão dos nossos avatares representarem
a nossa capacidade de expressão é extremamente importante e significativa, né? Então, aqui tem apenas um alerta que se o avatar, por exemplo, ele tiver uma imagem que não for muito realista ou que você não gostou dele, ele pode ser negativo para você. Então, por exemplo, nesta análise desta pessoa aqui, né, desta pessoa, se ele usasse esse avatar aqui muito jovem, parecendo um bonequinho, poderia ser gozado, né, sofrer um bullying qualquer por isso, e a partir daí isso não seria positivo para ele. Então, ele optou por uma expressão mais realista, né, assim, de um pouco mais formal, do que usar um bonequinho que não representasse de fato, que pudesse lhe trazer prejuízo, né, sentimentos negativos. O caso da moça aqui, por exemplo, ela optou por um avatar de corpo inteiro que se parecesse, inclusive, nas suas proporções físicas. É um detalhe importante, que é a questão proporcional entre rosto, né? Se bem que hoje, nos metaversos, o pessoal procura dar destaque mais para a cabeça do que para o corpo. Isso tem uma explicação técnica. Mas vamos em frente.